Tá bem, então vamos para a nossa parte principal. Hoje a gente vai conversar sobre várias coisas. A gente vai fazer uma grande introdução aos nossos assuntos teóricos hoje. Então, hoje a ideia é a gente fazer a nossa palestra panorâmica da 11ª OBL. É uma palestra, é um formato que acontece regularmente todos os anos, é um formato bem tradicional que a gente está começando esse ano. Ele tradicionalmente acontece desde 2022. Então, a gente vai... Mas a ideia é que a gente use os próprios problemas que vocês resolveram na primeira fase e na segunda fase como fio condutor para a gente falar de algumas ideias bem gerais que seria interessante vocês terem contato antes do resto das coisas, antes dos outros encontros, das atividades, tudo isso. Enfim, estamos aqui nessa palestra panorâmica da 11ª OBL, a gente vai pegar os problemas da primeira e da segunda fase e fazer e a partir disso falar de algumas coisas gerais. Eu tentei botar no início as coisas mais importantes, caso alguém precise sair antes, mas ainda assim, quem puder depois assistir o finalzinho, vai ser legal. Então, a gente vai falar o que eu trouxe para a gente conversar, vai estar dividido em 5 partes. A primeira parte, primeiro a gente vai falar sobre o que é língua, afinal, o que é língua, o que é linguística. Segundo, a gente vai falar sobre os mascates, a gente vai contar rapidamente a história do mundo e da humanidade através do Levante. Depois a gente vai falar dos romanos e das línguas latinas e de como a gente está aqui falando isso e o que são famílias linguísticas e tudo isso. Depois a gente vai falar da Eurásia Central, vai lembrar do Gengis Khan, e depois a gente vai falar do nosso continente, o continente americano. Enfim, vamos começar do começo. Vamos falar sobre língua. Eu vou, para falar sobre língua, para tentar definir o que é língua, porque é isso, daqui para frente, a elo inteira, se tem um conceito que vai, enfim, orientar todas as nossas conversas, enfim, língua. O que é língua? Para falar sobre o que é língua, eu separei 3 afirmações sobre língua que são mais ou menos consensuais entre os linguistas e talvez não sejam tão óbvias para não linguistas. Mas a partir dessas 3 afirmações, a gente consegue delinear algumas coisas do que a gente vai fazer. Primeira afirmação, língua é uma coisa natural. Os detalhes disso são um pouco polêmicos. Os linguistas discutem em que medida a língua é natural. Em que medida as pessoas já nascem sabendo a língua, ou quanto elas aprendem na cultura? Será que existe um módulo do cérebro responsável pela língua, ou a língua é processada por outras partes do cérebro que fazem outras coisas? Tem um monte de discussão entre os linguistas sobre em que sentido a língua é natural ou não. Mas todos os linguistas concordam que a língua é um fenômeno natural, como as florestas são um fenômeno natural. Ou seja, isso já é um ponto de partida, porque, assim, todos os seres humanos usam língua e sabem usar língua. Então, a gente pode começar por aí. Não existe isso de alguém de dizer assim, a pessoa não sabe nem falar, nem sabe português. Não existe isso. A gente pode partir desse ponto. Não existe. Todo mundo que fala uma língua sabe falar a língua. A língua que é falada pela pessoa é a língua que é a língua, não é outra coisa. Então, a gente pode começar desse ponto. Segundo ponto. Língua serve para comunicação. Por mais que a língua, como um objeto... A língua é um objeto, ao mesmo tempo que ele é natural, ela também faz parte da cultura, e ela faz parte da cultura junto com várias outras coisas. Mas entre as várias coisas que compõem uma cultura, a língua é essa coisa que serve primariamente para a comunicação. Isso também é consensual dos linguistas, pode não ser óbvio. Ou seja, por mais que a língua sirva a papéis simbólicos, a papéis de identidade, a papéis de autorreflexão, enfim, uma série de outros papéis, a expressão de emoções, a função principal, o modo pelo qual a língua existe, é para comunicar ideias entre pessoas. Esse segundo ponto. Então, nesse sentido, ela é totalmente codependente com as relações que a gente tem, porque, enfim, ela serve para comunicar, ela serve para estabelecer relações, e ela é codependente, portanto, com a cultura, que nada mais é do que uma teia de relações. A gente teria que discutir qual o sentido de cultura que a gente está usando, mas não vou entrar nisso agora. Terceira afirmação importante sobre língua a língua é um sistema de signos. Ou seja, a língua é um sistema de coisas. A língua tem uma lógica interna, tem uma estrutura interna. Isso também é uma coisa consensual. Entre os linguistas também existem muitas discussões entre os linguistas de como exatamente esse sistema funciona,
o quanto esse sistema é variável, se existem lógicas concorrentes ou se existe uma lógica predominante, mas o fato é que existem estruturas internas na língua e a gente estuda essas estruturas internas. Então, essas são as três coisas, os três fatos básicos sobre língua. Desses três fatos básicos derivam muitas coisas. Vamos começar a olhar para essa terceira afirmação. O que significa um sistema de signo? O que é signo? O que é isso? Para falar disso, a gente pode usar algumas ideias básicas do que a gente chama de semiótica. Semiótica foi uma palavra inventada pelo Charles Peirce, que eu mencionei na semana passada, que foi um cara do final do século XIX, americano, que foi uma das pessoas que inventou a linguística moderna, de alguma forma. E ele inventou essa coisa, a semiótica. Esse termo vem da palavra semeion, que é a mesma palavra que está por trás da palavra semântica, né? Significa isso, o signo, uma marca. Um signo é assim, vamos imaginar, tem as coisas do mundo e tem as coisas que apontam para as coisas. Tem ícones, tem apontadores, coisas que apontam para as coisas. Essas coisas são os signos. A língua é um tipo de coisa dessa, né? A língua aponta para as coisas que existem. A gente fala das coisas que existem, vamos dizer. Na visão do Peirce, tem a ver sim, Juliana. A gente vai falar disso em seguida, inclusive. Na visão do Peirce, que é uma visão clássica, enfim, é uma visão do final do século XIX, né? Muita coisa foi escrita depois disso, mas eu acho esse esquema dele bom para a gente entender algumas coisas. Ele divide os signos em três grandes grupos. Um dos grupos são os ícones. A definição é assim: um ícone denota um objeto por virtude de uma qualidade compartilhada entre o ícone e o objeto. Por exemplo, nesse desenho do aviãozinho que está aí em cima do ícone, esse desenho do avião não é um avião, certo? Todo mundo concorda comigo que isso não é um avião. Isso é um ícone de um avião. Por que é um ícone de um avião? Porque eu olho para isso e reconheço um avião. Eu não preciso explicar que isso é um ícone de um avião. Ou seja, por quê? Porque tem as asinhas, tem o bico, tem esse rabinho, tem a nuvem atrás para dizer que está voando. Um cachimbo também. O desenho de um cachimbo não é um cachimbo, é um desenho, é uma representação de um cachimbo. Mas que tipo de representação? Especificamente é um ícone. A própria palavra representação, ela evoca isso, né? Alguma coisa está representada no sentido de que tem uma similaridade direta, assim. Por exemplo, nesse caso, uma similaridade visual. Não necessariamente precisa ser visual. Por exemplo, uma foto minha é um ícone meu. A foto não sou eu, a foto é um ícone meu. Da mesma maneira, um diagrama é uma maneira de representar, é um ícone de um conjunto de ideias. As ideias são representadas, por exemplo, ideias de oposição podem estar representadas com uma seta apontando para os dois lados. A virtude disso é o compartilhamento entre a ideia de oposição e a oposição mostrada na figura, né? Uma metáfora é um tipo de ícone também, se a gente pensar. Por exemplo, a vida é como um rio. Corre, corre, corre e pega a gente pela canela. O que o rio tem a ver com a vida? O rio, no caso, é um ícone da vida. Porque tanto a vida quanto o rio pegam a gente pela canela, por exemplo. A gente pode pensar assim, os ícones de computador, várias vezes eles são ícones também. O ícone da pastinha é uma representação da pastinha, né? As línguas têm ícones, a gente fala disso daqui a pouco. Isso são ícones. Um outro tipo de símbolo, não é um tipo de símbolo, outro tipo de signo, são os índices. Os índices denotam um objeto por virtude de uma conexão real entre elas, ou seja, uma conexão causal. Aqui eu botei duas pegadinhas. Pegadas são exemplo típico de índice. Assim, é o que um detetive usa. Ou se a gente não pensar no detetive, a gente pode pensar num médico. Como é que um médico funciona? Por exemplo, o médico que quer ver que eu estou com infecção no intestino. O médico não consegue ver a minha infecção no intestino, mas ele consegue ver várias coisas que são sinais da minha infecção. Consegue ver minha febre, consegue ver minha dor, consegue ver, enfim, consegue ver outras manifestações externas que são índices, são indicadores dessa outra coisa que existe. E tem uma conexão causal entre elas. As línguas também têm índices, né? Por exemplo, em linguística, várias coisas que a gente na escola, por exemplo, dá nome de advérbio, de pronome, em linguística a gente chama de índice. Por exemplo, índice de pessoa. Quando eu digo eu, um eu é um ícone da pessoa que está falando. Um índice, desculpa, é um índice da pessoa que está falando.
Ou, sei lá, quando eu digo assim, fiado é só amanhã. Um fóssil é um índice também, de fato. Ou você fala, fiado só amanhã, né? Frase famosa dos bares. O amanhã também é um índice de uma coisa que vai depender de quando você lê o negócio. Não é um objeto fixo, né? Diferente das palavras que denotam coisas específicas, essas palavras elas são índices que se encaixam em situações, em virtude dessa conexão de ser o dia depois de hoje, por exemplo. E, por fim, a gente tem os símbolos. Os símbolos, aí diz assim, um símbolo denota um objeto por virtude de uma relação convencional. Uma relação convencional é uma relação arbitrária. Por exemplo, essa estrela. Essa estrela de 5 pontas. Quem disse que... Por que uma estrela de 5 pontas? Eu tenho certeza que se chegasse um alienígena aqui na Terra, baixasse aqui e olhasse para isso, ia pensar, o que é esse negócio de 5 pontas? Não sei. Alguém vai ter que me explicar. E aí a gente explicaria, isso representa uma estrela. Aí ele, engraçado, porque na viagem para cá passei por várias estrelas, nenhuma delas tinha 5 pontas. Louco isso, né? Ou então o coraçãozinho. Eu vi uma série coreana esses dias, eu até ia anotar esse exemplo para comentar, mas que bom que eu lembrei. Que é uma série do Netflix que é um cara que viaja no tempo, assim, um cara da Coreia do século XVII, sei lá, e aí ele vê esse símbolo do coração, que ele é um médico de medicina tradicional coreano. E aí ele vê um coraçãozinho, assim, esse coraçãozinho que a gente desenha, e pergunta, o que é isso? Aí a menina diz, é um hati. A palavra em coreano para esse coração é hati. A palavra em coreano para o coração físico é outra palavra, inclusive. Eu não lembro como é que é. Mas ele, o que significa hati? Aí ele fala, é a representação do coração. Ele, nossa, que loucura. Né? Nunca, no século XVII, não teria passado na cabeça de ninguém que ele representação do coração. Ou seja, um símbolo, ele sempre tem uma mediação arbitrária. Em outras palavras, um símbolo sempre depende de interpretação. O símbolo, para fazer sentido, ele precisa de uma interpretação, ele precisa de uma explicação. Porque a associação, ela não é uma associação, nem que é uma associação por uma qualidade compartilhada, nem que é uma associação por uma relação causal. É uma associação por uma decisão arbitrária. Não decisão, né? Porque aí parece que alguém decidiu. Não necessariamente alguém decidiu, mas a relação é arbitrária. Mas por que eu estou falando disso? Porque a língua é assim. A língua, na maior parte do tempo, embora a língua tenha ícones, a língua tenha índices, quase totalidade das coisas da língua são símbolos. Tem uma relação arbitrária com, por exemplo, o fato de eu chamar o cachorro de cachorro é totalmente arbitrário. Tanto que em outra língua a pessoa vai chamar cachorro de outra coisa e tudo bem, as pessoas vão se entender porque dentro daquela língua está estabelecido que a associação é essa. Em português está estabelecido que quando eu quiser me referir a esse bicho estranho que me lambe, eu vou movimentar a minha boca e falar cachorro. Vai acontecer isso. E vocês vão entender que essa sequência de sons estranhos que saiu da minha boca tem a ver com esse bicho que está me lambendo. A escrita é um outro tipo de sistema simbólico. Bom, os vários símbolos da cultura, enfim, mais ou menos isso. Mas a língua, além de ser um sistema de símbolos, ela tem uma característica especial que nem todos os sistemas de símbolos têm, que é uma coisa que os linguistas chamam de dupla articulação. Quem inventou isso foi o André Martinet, que é um linguista francês, e depois o Charles Rocket, que é inglês. Eles estabeleceram isso. A língua é um sistema simbólico que é como se ele tivesse duas camadas. O sistema simbólico sempre tem uma diferença de camadas, né? Porque tem o símbolo e tem aquilo que o símbolo representa. Essas duas coisas estão associadas de forma arbitrária. A língua, que é como se tivesse uma dobra a mais aqui. Essa dobra a mais, a gente poderia dizer assim, tem o plano da expressão, que tem os elementos que formam os símbolos, que são os sons, né? Por exemplo, o som V, o som A, o som L, o som U, o som F, o som P, o som I. Esses sons são todos sons, tem um pequeno conjunto de sons, sei lá, 30, 40, e nenhum deles tem significado. V não tem nenhum significado sozinho, né? Mas ele é um elemento que faz parte da simbolização da língua. Por outro lado, isso no plano da expressão, que a gente expressa só uma sequência desses sons, que vão simbolizar as coisas. Só que esses sons não vão simbolizar as coisas sozinhos. Esses sons vão ser combinados, e num outro plano das coisas, vamos dizer, um outro plano que a gente pode chamar de plano do conteúdo, que foi o nome que o Martinet deu, aí sim, as combinações desses símbolos representam coisas. Então, se eu falo fluvial, que é uma combinação desses sons, isso representa uma coisa. Se eu falo pluvial, isso representa uma outra coisa. Tem só um sonzinho de diferença, mas é um símbolo para uma coisa totalmente diferente.
Dá para entender? Então, num lugar eu tenho uma coisa com poucos símbolos, mas que eles não representam nada, mas que são elementos. E no outro plano eu tenho a combinação desses símbolos que é indefinidamente grande, porque eu posso fazer palavras basicamente indefinidamente grandes. Não são infinitas, né? Enfim. Mas, e essas combinações vão representar coisas. Então, a língua, o nome que a gente dá para isso em linguística é dupla articulação. A língua tem essa dupla articulação. Então, tá bem. Eu usei esse exemplo pluvial e fluvial porque a gente teve um problema que trabalhou isso na primeira fase. Não sei se vocês lembram desse problema, do poeminha, dessa figura do Escher e desse poema. Esse poema, como um poema concreto, ele é interessante porque, ao mesmo tempo, ele tem símbolo, né? Porque são palavras. As palavras são símbolos duplamente articulados, mas, por outro lado, o que dá a concretude no poema é que, além disso, ele tem uma característica de iconicidade, ou seja, tem um papel icônico aí. Ou seja, a própria configuração do poema, ela compartilha características com o significado que as palavras representam. No caso, pluvial está na vertical, compartilhando com a chuva essa característica de movimento vertical, e fluvial está na horizontal, compartilhando com os rios essa característica de movimento horizontal. Ou seja, a graça dos poemas concretos nessa linguagem que a gente está apresentando agora, é trabalhar com iconicidade. Então, vocês tiveram um gostinho disso na primeira fase. Um outro exemplo que se usa é uma coisa super interessante que os psicolinguistas e neurolinguistas estudam, que é uma coisa chamada simbolismo sonoro. Que é, por exemplo, um experimento clássico disso, se a gente olhar para essas formas de cima, é assim, um linguista desenhou esses dois desenhos meio tosquinhos e disse assim, um deles se chama Taquete e o outro se chama Maluma. Qual que chama Taquete e qual que chama Maluma? Quase todas as pessoas respondem que o primeiro se chama Maluma e o segundo se chama Taquete. Ou seja, se a associação entre som e imagem fosse totalmente arbitrária, não teria uma tendência tão grande das pessoas associarem de um jeito e não associarem de outro jeito. Da mesma maneira, essas bolinhas embaixo, uma chama mal, outra chama mil. Qual chama mal e qual chama mil? Quase todas as pessoas vai dizer que a maior chama mal e que a menor chama mil. Ou seja, existem linguistas estudando o fato de que, mesmo no nível dos sons, que é esse nível sem significado, existe um nível de iconicidade. Ou seja, existe um nível de associação, assim, certos sons tendem a se associar a certas características. Por exemplo, as oclusivas, o t, o k, tendem a se associar a imagem de objetos pontudos, e as nasais, como man, ou as líquidas, né, o lã, também tendem a se associar a coisas redondas. Enfim, isso é uma área nova, assim, que vários linguistas estudam. Isso foi um problema da nossa edição IEPAMASSA, 2 edições atrás. A gente falou um pouco disso, mas, enfim, isso é uma coisa que acontece. Então, é isso. É a primeira distinção. Mas, então, retomando, a gente tem, assim, a linguagem humana, ela tem... Então, tem sistemas de símbolos, né? Sistemas de representação, sistemas de comunicação. E isso que a gente chama de língua, ou de linguagem, tem certas características específicas. Eu resumi 6 aqui. A gente poderia fazer uma lista bem grande sobre isso. Mas, então, a linguagem humana é um sistema de comunicação simbólico. Existem sistemas de comunicação que não são por símbolos, né? Por exemplo, os ícones, os índices. Ela é duplamente articulada, existem sistemas de símbolos que não têm dupla articulação. Ela serve principalmente à comunicação, tem sistemas de, por exemplo, as estrelas de 5 pontas não servem principalmente para comunicação, serve para várias outras coisas. Mas, além disso, ela tem algumas características conceituais importantes. Por exemplo, as línguas humanas, a gente pode dizer que elas têm distanciamento, isso é uma coisa típica, né? Certos sistemas não têm. Distanciamento quer dizer, eu posso me referir a coisas além do aqui e agora. Eu posso falar de coisas abstratas, eu posso falar do Tahiti. Alguém já foi no Tahiti? Eu não fui. Alguém? Aruba, já foram no Aruba? Eu nunca fui no Aruba. Se vocês já foram? Não foram, mas ainda assim a gente pode falar disso. A gente não está no Aruba, a gente nunca foi, nunca viu, mas já ouviu falar, porque outras pessoas já falaram disso. Ou seja, a língua permite esse distanciamento. Diferente de placas de trânsito. Placas de trânsito sempre se referem ao aqui e agora. É proibido estacionar ali, não é proibido estacionar no Aruba. Certo? Então é isso, a língua permite isso. A língua também é reflexiva, ela permite falar sobre ela mesma, isso é o que a gente está fazendo exatamente nesse momento.
A gente pode usar a língua para falar dela mesmo, placas de trânsito não podem falar delas mesmas, né? Não existem metaplacas. Toda placa é uma placa, não é uma metaplaca. É, então, ou seja, em outra maneira de falar, é assim, quando a gente fala do distanciamento, a gente está falando de ideias sobre as coisas. A língua permite falar de ideias sobre as coisas, não só sobre as coisas. Na verdade, se a gente aprofundar, né, a língua nunca fala sobre as coisas. A língua é sempre sobre ideias sobre as coisas, né? Mas também pode ser ideia sobre as ideias. E a língua é produtiva. Isso é outra coisa ótima. Naturalmente, a língua sempre tem mecanismos internos de gerar novos símbolos. Uma vez que eu tenha símbolos, esses símbolos podem se multiplicar sozinhos, né? Por exemplo, eu posso falar tentar, eu posso falar, sei lá, não sei. Eu posso, não sei, para cada palavra que eu tenho na língua, eu posso construir outras palavras botando prefixos e sufixos, por exemplo. Eu posso fazer uma expressão, eu posso, sei lá, todas essas expressões que significam sexo, tipo afogar o ganso, molhar a cabeça do palhaço, sei lá. O verbo com o objeto direto, qualquer um pode virar uma expressão para alguma coisa. Que é, especialmente no Rio de Janeiro, né? Se os cariocas estiverem aí, tem sempre isso, né? No Rio de Janeiro, qualquer comentário tem duplo sentido, né? O hábito dos cariocas, não sei o que. Mas, enfim, isso. Então, a língua ela é produtiva, ela se multiplica sozinha, diferente, por exemplo, das placas de trânsito. Encarnei com as placas de trânsito, né? Mas placas de trânsito não são produtivas. Você tem um conjunto finito de placas de trânsito, e se você quiser novas placas de trânsito, você precisa fazer novas placas de trânsito e redefinir uma nova relação arbitrária. A língua não é assim. Ou seja, a língua permite falar sobre ideias, sobre as coisas. Um outro exemplo de um sistema que não é produtivo é o regex, que vocês também viram na prova, no problema 8 da prova. Aqui é uma citação do Aristóteles. Eu fiquei com a impressão semana passada que alguém não entendeu, mas eu tenho um humor peculiar. E uma das coisas peculiares do meu humor é eu gosto de atribuir citações a pessoas que claramente não falaram o que a citação diz. Eu tenho um prazer em fazer isso. Então, vocês me perdoem. Então, o Aristóteles escreveu essa frase em regex. Então, é isso aí. Então, o regex, que vocês viram na prova, né, é um sistema para rastrear palavras, ele é um sistema de símbolos. Claramente, o barra W só tem esse significado por uma relação arbitrária, porque alguém disse barra W significa tal coisa. Tanto que tem um manual que explica, esse símbolo faz isso, né? Agora, não é um sistema com dupla articulação. É um sistema de uma articulação só. Ou seja, a gente tem um conjunto finito de símbolos, e esses símbolos, cada símbolo tem um significado fixo. O barra W tem significado fixo. O barra interrogação tem outro significado fixo. Então, não é um sistema de dupla articulação, é um sistema de uma articulação só. E é um código metalinguístico, né? É um código que se refere a si mesmo. E não é produtivo. Ou seja, para botar um novo comando no regex, é preciso inserir um novo comando. E ele só faz a sequência de comandos, e é isso. Esse é um exemplo, né? Mas, enfim. Aí, a gente não tem como evitar uma pergunta complicada, que é: a linguagem humana, ela é só humana? Só os humanos têm língua com essas características que a gente falou? A resposta mais precisa é: não sabemos. Porque existem várias formas de comunicação entre os vários seres vivos e a gente não entende totalmente todas as formas de comunicação. Existia uma tendência, na época que a gente era modernista antropocêntrico, a gente achava que só os linguistas tinham esse costume de falar, não, mas a linguagem humana só os humanos têm. Na real, a gente não sabe. O que a gente sabe existem várias formas de comunicação entre os animais que não são equivalentes à língua. O latido do seu cachorro, a gente sabe que não é equivalente à língua. Assim, isso a gente sabe. A gente não sabe se todas as coisas que o cachorro faz, ou todas as coisas que todos os seres vivos fazem, se nenhuma delas é como a linguagem humana. Isso a gente não sabe. Mas algumas coisas a gente sabe que não são. E aí eu acho que vale a pena comentar rapidinho sobre isso. Isso passa um pouco por essa questão de como surgiu a linguagem humana, que é outra coisa que a gente não faz ideia. Será que só os Homo sapiens falavam a linguagem humana? A gente não sabe. Porque a gente, enfim, não sabe. Surgiu gradualmente ou surgiu como saltos? É outra coisa que os linguistas discutem, né? Depende da fisiologia humana, ou seja, só animais com um aparelho fonador tipo nosso, ou com cérebro tipo nosso, conseguiriam se comunicar com uma linguagem tipo a nossa? Não sabemos também. Agora, o que a gente sabe? Os cachorros falam latim, é isso mesmo. Enfim, a gente sabe o que existe de comunicação entre seres vivos. Existem vários tipos de comunicação, né? Por exemplo, uma comunicação que existe
se a gente partir de um ponto assim, bem anterior, várias coisas podem ser chamadas de comunicação. Uma coisa que existe é a autocomunicação. Por exemplo, os morcegos que usam sonar, ou os golfinhos que usam sonar, ou seja, eles emitem um sinal, o sinal reflete nas coisas e volta. E pela maneira como o sinal volta, eles conseguem fazer um mapeamento 3D do ambiente. É como os morcegos voam de noite. Não, porque a visão, enfim, não seria suficiente. Isso é um tipo de autocomunicação. Ou seja, eu jogo uma coisa para o mundo e o mundo me devolve, e é o eco da minha comunicação que comunica. Falar sozinho conta como autocomunicação. Num certo sentido, sim. A gente pode pensar que essa fala interna, esse diálogo interno que a gente tem, é um tipo de autocomunicação. Poderia. A outra coisa, comunicação entre espécies. Se a gente pensar de um jeito amplo, basicamente tudo que as espécies fazem umas com as outras é um tipo de comunicação, né? Quando eu pego o Covid está me comunicando uma coisa. Quando existe mimetismo, quando existe simbiose, quando existe, enfim, ou mesmo a relação de predador e presa, tudo isso são formas de comunicação, são formas de troca de informações, a gente pode pensar. Na verdade, as pessoas que usam semiótica, que estudam semiótica, elas gostam de pensar semiótica desse jeito bem amplo, pensar várias dimensões em que faz sentido falar de comunicação. A gente pode falar, num sentido mais estrito, em comunicação corporal secundária, por exemplo. Por exemplo, vamos falar do cachorro, né? Vocês estão gostando de falar de cachorro? Vamos falar de cachorro. O cachorro, quando põe a língua para fora, ele comunica coisas assim, né? A gente olha o nosso cachorro com a língua para fora, a gente pensa várias coisas sobre ele, né? Que ele está com sede, que ele está feliz, que ele está querendo brincar, enfim. Mas a função principal dele colocar a língua para fora não é a comunicação. A função, vocês devem ter estudado isso, né? A função é a transpiração. Ele está fazendo aquilo para jogar calor para o ambiente, para refrigerar o corpo. A gente faz isso através da pele, ele faz isso através da língua. Ou seja, embora aquilo comunique, a comunicação tem um papel secundário. Importante. E aí isso nos lembra daquela afirmação. A língua humana, ela serve para a comunicação como função primária dela, diferente da língua para fora. E a comunicação intraespecífica unidirecional, existe isso também. Por exemplo, tem uma coisa também que se cita quando se fala disso, as abelhas têm uma dancinha, que é uma dancinha, os linguistas adoram essa dancinha, que é uma dancinha que é tipo um oito que ela faz, mas a direção como ela faz o oito mostra a direção do sol e a direção da comida, ao mesmo tempo. É um negócio louco. É super complexo, super refinado, porém é unidirecional. Uma abelha, quando vê a outra abelha dançando, a única coisa que ela pode fazer é fazer alguma coisa, ela não pode comunicar de volta. Ou seja, a dancinha é uma comunicação de uma via só, diferente da nossa comunicação, que é de duas vias, né? Não, sim, cachorros podem ser treinados com códigos, outras coisas. Aí a gente pode discutir se esses. Aí entra nessa discussão. O cachorro é capaz de aprender linguagem humana? Isso é uma discussão mais complexa. Mesmo que ele não articule, né? Mas, enfim. Mas isso, a zoosemiótica, a biosemiótica estudam essas coisas todas. Agora, em relação aos humanos, a gente pode dizer, nós humanos também fazemos várias coisas que são comunicação, mas não são equivalentes à língua. E são coisas que dão pistas de como a língua pode ter surgido. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz é o que a gente chama de vocalização emocional. Ou seja, eu tropeço em um lugar e falo, ai! Quando eu falo isso, o meu ai, ele até comunica, mas que nem a língua para fora. A função dele não é comunicação. A função primária, né? Esse tipo de vocalização acontece espontaneamente como expressão de dor, expressão de choro, expressão de raiva. A gente tem um sistema. Tanto é que hoje a gente entende é uma área diferente do cérebro que processa a vocalização emocional da que processa a língua. Então tem isso. Pode ser, a gente pode pensar, será que a língua surgiu dessas vocalizações emocionais? Até pode ter sido, mas não sabemos exatamente. Mas provavelmente não totalmente, né? Porque, de alguma forma, dentro do cérebro é outra coisa. Uma outra coisa que acontece são os gestos representando objetos. Isso também, gestos humanos. Joinha, ruim. A gente tem uma série de gestos que a gente usa, né? Todos esses gestos, eles são parte da nossa comunicação, mas eles não são duplamente articulados, eles não são várias coisas, né? Mas eles são comunicação. Será que as palavras surgiram dos gestos? Então, a gente fazia gestos, ok, enfim, vários gestos. E depois esses gestos foram sendo acompanhados de vocalizações, e aí as vocalizações foram, e os gestos foram ficando cada vez mais complexos, apontando para coisas cada vez mais complexas? Pode ser, inclusive é uma das ideias de como a língua surgiu. Mas ainda assim são coisas diferentes. Uma terceira coisa que existe é a música, a musicalidade. A música tem associado ao ritmo, à sintaxe. Por exemplo,
Os pássaros, tem gente que estuda isso, a sintaxe do canto dos pássaros. É uma sintaxe super complexa, super refinada. Eles não é aceitável que um pássaro cante fora de uma certa sintaxe, entre os pássaros, né? Ainda assim, também não é como a linguagem humana. É uma outra coisa, mas também pode ser que a linguagem humana tenha surgido disso. Tem uma outra ideia sobre como a linguagem surgiu, que é como se fosse assim: os seres humanos cantavam, e eventualmente esses cantos foram ficando mais complexos e mais discretos, assim. Cada pedacinho do canto foi ganhando uma propriedade específica. É uma das possibilidades de como a língua humana tenha surgido. Talvez mais associada à musicalidade e ao ritmo do que aos gestos. Mas pode ser que as duas coisas convergiram, né? Enfim. O fato é que existem todas essas formas de comunicação e nenhuma delas é equivalente à língua humana, por causa daquelas propriedades. Se a gente olhar aquelas 6 propriedades, todas as coisas que eu falei agora não necessariamente correspondem a essas propriedades. Diferente da Libras. Aí é o disclaimer aqui. Vocês tiveram um problema sobre Libras. Todo ano a gente tem algum problema sobre língua de sinais, né? A Libras é a língua brasileira de sinais. E vocês viram vários gestos, né? Esse gesto de cortar, aí o gesto de afiar o lápis, o gesto de cortar a unha, tudo isso, o gesto de cortar a carne. Enfim, são gestos diferentes. Todos eles têm iconicidade, é a graça desse problema, né? Que esses gestos têm essa iconicidade com os movimentos. Mas é importante enfatizar sempre isso. A língua de sinais é uma língua. Diferente dos gestos de joinha, dessas coisas, língua de sinais é língua. É língua por quê? Tem fonologia, tem semântica, tem sintaxe, tem tudo que uma língua tem. A diferença é, em vez de ser falada e ouvida, é sinalizada e vista. Então, o meio físico é diferente, mas as propriedades abstratas são as mesmas de uma língua normal. E isso é importante, né? Porque as pessoas várias vezes acham, sei lá, que os surdos não têm língua, ou que eles falam uma proto-língua, ou que eles, sei lá, fazem gestos. A gente até pode chamar de gesto, né? Mas não no mesmo sentido que o joinha, que o gesto do joinha. É um outro nível de complexidade, é o mesmo nível de complexidade da língua falada, inclusive. Inclusive, é bom dizer assim, certas coisas que estão associadas, além dos gestos, né, das expressões faciais de emoção, que são iguais às vocalizações emocionais, nada disso é língua de sinais. Da mesma maneira, o alfabeto manual que a gente aprende, né, aqui eu botei as letras O, B, L. Isso não é Libras também. Isso são gestos representando as letras do alfabeto. Nem língua alfabeto não é língua, também escrita não é língua, a gente vai falar disso depois. Ou seja, isso não é Libras, mas isso é uma coisa que os surdos usam como parte da comunicação em Libras, mas é um código específico. Mas não é a língua de sinais. A língua de sinais é muito mais que isso. Então é isso, feito esse disclaimer. Falamos razoavelmente sobre o que é língua, a gente precisa falar sobre o que é linguística. Vamos pegar então essas 3 afirmações para ver exatamente o que é linguística, então. Então a gente pode dizer, a linguística é a ciência da linguagem humana. Aí a gente falou semana passada, né? Eu não quero entrar também na discussão sobre o que é ciência, que também é outra discussão complexa, mas a gente pode dizer, é o estudo cuidadoso e sistemático da língua. Isso é o que os linguistas fazem. Várias pessoas estudam a língua, mas os linguistas se propõem a fazer isso de forma científica, seja lá o que signifique. Não vamos entrar nisso agora. Mas isso é uma coisa que surgiu no final do século XIX, início do século XX. Então, as 3 afirmações que a gente fez. Linguagem é natural. Se a linguagem é uma coisa natural como as florestas, a linguagem deveria ser estudada pelas ciências naturais. Certo? E, de fato, isso acontece. As pessoas que estudam fisiologia, que estudam psicologia, que estudam ciências cognitivas, neurologia, todas essas coisas, estudam língua. Porque a língua, como é um fenômeno que emerge naturalmente, do cérebro, da mente, depende de como a gente quiser chamar, é estudada pelas ciências naturais. Por outro lado, a linguagem é comunicação, é cultura. Se a comunicação é cultura, então deveria ser estudada pelas ciências humanas. Então, a sociologia estuda a língua, a antropologia estuda a língua. Então, essas pessoas, a crítica textual, a literatura, tudo isso são formas de estudar a língua. Né? Por um terceiro lado, se a língua é um sistema de códigos, um sistema de signos, se é um código, ela deveria ser estudada pelas ciências de estruturas, pela matemática, pela computação, pelas ciências que estudam a estruturação abstrata das coisas. Ou seja, em outras palavras, a linguística é 100% interdisciplinar. Está na própria natureza da língua ela ser estudada de forma interdisciplinar. Ou seja, dependendo do linguista, da área dentro da linguística, ou dependendo do que você quer fazer,
você vai ter que, talvez, dar mais ênfase para um lado ou para o outro, mas esses lados vão estar todos sempre meio presentes. Então, acabou esse negócio de exatas e humanas aqui, hein? Acabou isso aí. Não tem. Era isso que eu queria dizer. Tá, beleza. E isso aqui é uma maneira de representar isso, né? A confederação da linguística. As várias áreas que a linguística tem. Cada área de conhecimento no contato com a língua gera uma abordagem da linguística. Então, tem a sociolinguística, tem a psicolinguística, tem a neurolinguística, tem a linguística de campo, tem a crítica textual, tem, enfim, várias áreas da linguística no contato com essas várias áreas, né? Ainda assim, tem um núcleo. Esse núcleo, a gente vai chamar o núcleo linguístico, é assim, a gente vai estudar, tá, como que a língua exatamente se comporta, né? E aí, para estudar isso, a gente precisa estudar três coisas: os sons, as estruturas abstratas, a sintaxe, né, a morfologia e sintaxe, e os sentidos, os significados. E aí, os próximos 3 encontros, a gente vai falar sobre cada uma dessas coisas, né? Na prova, a gente falou de algumas dessas coisas, né? Por exemplo, no nível dos sons, a gente teve esse problema, a forma da voz, o problema 12, que era um espectrograma para entender quais são as marcas acústicas de cada vogal, cada consoante, né? A gente fez isso. A gente estudou isso tanto no nível segmental, no nível dos fonemas, né? As marcas de cada, do F, do P, do I, do U. A gente fez isso, mas a gente também estudou de uma forma suprassegmental, ou seja, nessa curva maior, quando a gente, por exemplo, estudou o choro dos bebês. Lembra, né? Que os bebês franceses têm um choro ascendente, os bebês alemães têm um choro descendente, os bebês chineses têm esse choro que fica variando de tom, que é uma reflexão da prosódia das línguas que os pais falam. Ou seja, dá para estudar os sons nesse nível também, além das palavras. Então é isso. Agora, quando a gente estudou sentidos, a melhor problema de sentidos desta prova foi o problema vencedor no nosso ranking no Instagram, o Decoreba Brasileira de Gramática. Que aí a gente viu, né, essas coisas do meme invertido, né? Mas é interessante que tinha várias formas de inversão. Aí é interessante também que os sentidos a gente pode estudar ou no nível do léxico, das palavras. Léxico, isso, as palavras. Por exemplo, René Acúmulos é o oposto de René Descartes, de René Descartes. Ou seja, é uma oposição entre as palavras, né? É uma palavra que é um antônimo da outra. Agora, um outro sentido é aquele lá, é quando você esquece o cachorro aberto e o portão sai. O oposto é assim, tem uma oposição na ação, porque as palavras mudaram de papel na frase. Ou seja, aí é uma semântica no nível da frase. Então, a gente pode estudar semântica no nível das palavras e no nível da frase. A gente vai, de fato, fazer isso depois. A gente também pode estudar, além da semântica, a gente pode estudar pragmática. Essa foi uma questão de 2 edições atrás, que era esse meme, que a aeromoça vem e pergunta, café ou chá? Aí a moça diz, café. E a outra respondeu, errou, é chá. Ou seja, isso aqui não está no nível do significado nem das palavras, nem da frase. O humor aqui não vem nem das palavras, nem da frase. Vem do contexto. Do fato dela perguntar uma coisa e eu interpretar aquela pergunta de um jeito, por causa de um contexto, e aí o meme dá um baile assim, mostra que o contexto, na verdade, era outro. Isso é a pragmática, é uma área da linguística que estuda a comunicação no contexto e como o significado é afetado pelo contexto. Também a gente vai falar disso mais para frente. E a gente pode estudar as estruturas, né? As estruturas sintáticas. As estruturas estão presentes em todos os problemas, né? Mas a gente teve um problema especialmente focado nisso, que foi esse problema dos resultativos. Também, não sei se vocês lembram, que tem essa construção em inglês, que nem dá para fazer em português, mas em inglês ela só funciona com algumas frases e não com outras. A gente tinha que entender o quê, por quê, né? Aí é uma ação que tem um fim incluído dentro da ação, enfim, tudo isso. Sim, adoramos memes. Adoramos memes. Sempre que vocês tiverem sugestões de memes para as provas, podem falar com a gente. Então é isso. Então tudo isso é o que a gente teria para falar sobre a natureza. O que é língua, o que é linguagem, o que é linguística. Então tá bom assim, né? A gente vai retomar isso várias vezes, mas isso dá uma boa introdução. Agora vamos para a parte 1, que é a parte mais longa dessa conversa, que é a parte mascates, levantando o levante. A gente vai falar sobre várias coisas aqui. A gente vai contar a história do mundo e a história da humanidade através do levante. Para isso, a gente precisa de algumas definições. A gente vai falar bastante de história e de geografia aqui. A gente precisa combinar algumas coisas aqui antes.
Ah, não, essa foto foi uma foto aleatória que eu peguei na internet de dois mascates, duas pessoas que são descendentes de libaneses. Foi totalmente por acaso. Duas pessoas aleatórias que eu peguei, não foi, enfim, não. Mas, não, mentira. Foi só para fazer essa piada. Tá, enfim. Não, na verdade, muitos políticos, uma grande parte da classe política brasileira é descendente de sírios e libaneses. É uma coisa engraçada isso. Tem o Temer, que vocês citaram, né? Mas tem várias outras pessoas. O Chalita. Isso a gente está falando só dos paulistas, né? Os outros estados têm. Ah, o Zema também é? Não sabia. Não, mas o Zema é governador, né? Não é prefeito. Viajei aqui. Tá, beleza. Enfim, o que a gente precisa combinar aqui. O planeta tem basicamente dois continentes. Um dos continentes eu vou chamar aqui de Afro-Eurásia. É um continente. Não é só um continente porque é um continente geográfico, né? Porque de fato é uma massa de terra toda ligada, mas também é um continente no sentido humano. Ou seja, todas as pessoas que viveram na Afro-Eurásia nunca estiveram isoladas umas das outras. Porque a gente pode pensar em Europa, Ásia e África. Mas essa divisão nunca existiu na vida dos humanos, né? Os humanos sempre migraram livremente da África para a Ásia, da África para a Europa e da Europa para a Ásia. Nunca existiu essa barreira. De fato, se a gente olha para a história humana, os movimentos cruzando o continente todo aconteceram todo o tempo. Ou seja, então a gente melhor chamar isso de um continente, Afro-Eurásia. Inclusive, a gente pode dizer que a história da modernidade é a história de uma galera bem louca da Afro-Eurásia Noroeste, que ficou bem louca e saiu conquistando o resto do mundo, o resto do continente e os outros continentes também. Enfim, isso, a Afro-Eurásia e o outro continente é o que a gente chama de Abya Yala. E aí eu vou fazer outro disclaimer aqui. Eu acho que não dá, porque esse continente é habitado há centenas de milhares de anos. Aí, 500 anos atrás, que é nada, chegou um navegador da Afro-Eurásia, lá do noroeste da Afro-Eurásia, chegou lá, e a gente vai dar o nome do continente por causa desse cara? Não dá. Não vai dar. Não, a Oceania não perdeu dessa vez. Mas, enfim, em vez de chamar de América, então, a gente pode chamar de Abya Yala. É difícil achar um nome, né? Mas, por exemplo, esse é um nome que essa expressão veio de uma comunidade indígena do Panamá, mas vários outros grupos indígenas das Américas aceitam esse nome como um nome para o continente. Então, melhor chamar de Abya Yala. É isso, depois a gente vai falar de Abya Yala mais no final. Mas, enfim, agora estamos falando da Afro-Eurásia. A Afro-Eurásia, no noroeste da Afro-Eurásia, tem uma grande baía que é chamada de Grande Baía Noroeste. Os habitantes nativos dessa região chamam de Mediterrâneo. Mas esse é um nome nativo, né? A gente pode dizer que é a Grande Baía Noroeste. O fundo dessa Grande Baía Noroeste... Não, enfim, esses são dois continentes grandes, mas tem dois continentes menores. Que é esse que a gente chama de Austrália e esse que a gente chama de Antártida. E tem várias ilhas, né? Espalhadas. Enfim, mas é isso. Dessa vez vamos olhar só para isso. O fundo dessa Grande Baía Noroeste é o Levante. Levante, inclusive, tem esse nome porque é de onde o Sol se levanta, né? Eu acho o nome bonito, porque está voltado para o leste, né? De onde o Sol sai. Então, a Baía é leste-oeste, né? E o fundo é no leste. Esse é o Levante, para vocês conhecerem. O Levante ele tem uma importância histórica porque ele é um lugar de passagem, né? Se a gente olhar aqui a Península do Sinai, é uma das principais passagens entre esse pedaço da Afro-Eurásia que a gente chama de África e esse outro pedaço que a gente chama de Eurásia. Enfim, o Levante é um velho conhecido de vocês porque a prova da segunda fase vocês fizeram em salas com nomes correspondentes ao Levante. Respondendo a Laene aqui, sim, esse nome Abya Yala dessa comunidade de Panamá, sim, eles já usavam esse nome para se referir ao mundo, assim. Mas esse nome tem sido adotado mais recentemente, no século XX. Os movimentos indígenas organizados, eles acabaram pegando esse nome e adotando como um nome assim. Precisamos concordar com o nome para o nosso continente e nome de navegador italiano não dá. Então vamos concordar com o nome e concordaram com esse nome, porque Panamá está contra os continentes, tem alguns simbolismos bonitos. Mas, enfim, outra hora eu posso falar melhor isso. Tá, enfim, o Levante. Vocês fizeram prova nas salas do Levante, né? Vocês fizeram prova na sala Ramita, vocês podem identificar a sala que vocês fizeram, né? A gente tentou usar os nomes fenícios das salas. Que é Latakia hoje, que é Laodiquea em grego, e virou Latakia no grego arabizado, né? A gente tem Trípoli, que o nome fenício é Atar. A gente tem Biblos, que o nome fenício é Gebal. A cidade de Gebal é a cidade habitada continuamente, mais longamente habitada continuamente no mundo, das cidades que a gente conhece, né?
Então, por isso a gente usou como a sala para categoria aberta. A gente tem Beirute, que é Beirute mesmo, já era em fenício. A gente tem Shur, que é Tiros hoje em dia, que é o nome grego. A maioria hoje em dia usa nomes gregos, né? Mas Shur em fenício. A gente tem Ac, que é Acre. A gente tem Haifa, que é uma cidade mais recente, que não existia na época dos fenícios, e por isso a gente usa a sala da categoria Mirim. E é isso. E esses são os países, né, envolvidos no Levante hoje. O pedacinho da Turquia aqui, depois a Síria, depois o Líbano, depois Israel e Palestina. E a Jordânia aqui para dentro. A fronteira entre Israel e Palestina e a Jordânia é o Rio Jordão, por isso a Jordânia chama Jordânia. E esses são tradicionalmente os países do Levante. Então a gente vai falar sobre o Levante. Mas para isso a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos voltar no tempo para a época em que o Saara era úmido. Na época em que o Saara era cheio de rios e lagos. Olha o tamanho desse lago Chad aí no meio. O lago Chad ainda existe, né? Mas ele é bem, bem menor que isso. Então você tem esses rios todos que existiam. Que louco, né? Pensar que o Saara foi assim. De fato, o Saara foi assim não só uma vez, o Saara foi assim várias vezes. Se estima, desde que o Saara surgiu, geologicamente, que foi uns 7, 8 milhões de anos atrás, se estima que o Saara já passou por mais ou menos 230 fases de se tornar um lugar úmido e se tornar um deserto de novo. Depois um lugar úmido, depois um deserto. Úmido quer dizer, era basicamente savana, nesse desenho, né? Outras vezes pode ter sido outras coisas. O último período em que ele foi assim, cheio de rios, úmido, começou 12 mil anos antes da Era Comum, e foi até mais ou menos 3.500 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, né? De fato, se a gente pensar que a primeira unificação do Império Egípcio foi em 3.150 antes da Era Comum, logo depois desse período, a gente pode pensar que tem uma associação aí. A gente vai falar da associação. Antes de falar da associação, eu quero fazer um outro disclaimer que é: a história dos humanos é muito longa e complexa. Isso aqui, esse diagrama, é para mostrar os humanos. Aqui, olhando de baixo, né? O Homo habilis surgiu mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Isso é muito pouco perto da história da Terra, né? A Terra tem 5 bilhões de anos, mas 2 milhões existiam humanos. 2 milhões, é bastante coisa. E várias formas do gênero Homo foram surgindo, né? Antes do gênero Homo tinha o Australopithecus, tinha outras formas, né? Mas o gênero Homo. Até que várias ramificações foram para a Eurásia, né? O Homo surgiu na África, vários foram para a Eurásia, tem várias variações, por exemplo, aqui no canto esquerdo, o Homo floresiensis, que é um gênero de Homo que era muito baixo, tipo 1,20 m de altura, é tipo os hobbits cientificamente aceitos, é mais ou menos isso, e que se extinguiu, assim. E outros foram surgindo, aí o Homo erectus, aí o Homo heidelbergensis, o Neandertal, o denisovano e o Homo sapiens. O Homo sapiens é muito recente, é essa camadinha aqui em cima, né? E olha que interessante que tem essa linha do Homo sapiens e tem outras linhas que convergem no Homo sapiens. Por quê? Porque esses Homo todos, eles cruzavam, eles transavam entre eles, né? Então, é por isso que a gente tem genética de Neandertal, a gente tem genética de denisovano, porque teve troca de material genético, até chegar nós, né? Ou seja, a nossa genética é principalmente sapiens, mas ela é misturada com as outras coisas. Ou seja, a história humana é muito complexa. Agora, se a gente olhar só para o Homo sapiens, ainda assim, vamos dizer assim, o Homo sapiens deve ter surgido mais ou menos 300 mil anos atrás. Ele teve 100 mil anos de Homo sapiens só na África. 100 mil anos. Você imaginar o que é 100 mil anos? De Cristo para cá são 2.000. 100 mil anos. Das primeiras saídas. Depois passaram mais 100 mil anos, e aí lá para 100 mil anos atrás foi quando houve as grandes saídas da África, né? Por essas duas rotas. A rota norte, que é via Levante, e a rota sul, que é via Bab el-Mandeb, que são umas ilhas, que é esse estreito no final do Mar Vermelho, entre o chifre da África e o sul da Península Arábica. Nessas duas rotas, mais ou menos 100 mil anos atrás, que foi as grandes migrações, que foi quando o Homo sapiens se espalhou por todos os outros continentes. Quer dizer, foi se espalhando lentamente, né? Aí tem as datações, e mais ou menos esse processo, há 20 mil anos antes da Era Comum, foi quando, mais ou menos, né, não sabe exatamente, foi quando ele chegou na América, em Abya-Yala, desculpa. Ou seja, levou 80 mil anos esse processo de espalhar pelo mundo. 12 mil anos atrás foi quando começou o último período do Saara úmido, do Saara cheio de rios. Foi o final da última era glacial. Esse período dos 100 mil até os 20 mil foi mais ou menos a última era glacial. E aí, com 12 mil, começou esse período.
uns 6.000 anos antes da Era Comum, é a cidade mais antiga que tem registro, que a gente conhece, que é essa cidade de Çatalhöyük, tem esse nome turco porque fica na Turquia hoje, mas enfim, não era Turquia, obviamente, que é uma grande cidade, tudo, é a cidade mais antiga que a gente conhece. Porque, óbvio, tudo que foi construído antes já se perdeu. Você sabe que as pirâmides estão acabando, né? Erosão, tudo. Se alguém lá nos 300.000 anos 300.000 anos, lá no início do Homo sapiens, se alguém construiu pirâmide naquela época, a gente não sabe, porque essas pirâmides provavelmente não sobreviveram. E eu acho que é importante vocês terem essa noção, a gente partir desse ponto. O que a gente sabe, o que a gente chama de história, é um período muito pequeno, muito pequeno. É assim, isso, o início do Império Egípcio, 3.000 anos, ou seja, 5.000 anos atrás. Tudo que a gente sabe de história é 5.000 anos de 300.000. De Homo sapiens. Homo sapiens é assim, geneticamente, fisiologicamente, em aparência, igual a nós. Em inteligência, provavelmente também, igual a nós. Só que a gente não sabe nada de quase todo esse tempo. Ou seja, sempre que a gente contar a história, aí a gente tem uma tendência antropocêntrica de achar que, não, a gente pega tudo isso, chama de pré-história e fala, basicamente não aconteceu nada nesse período, as pessoas só viviam em bandos de caçadores e coletores, e é isso. Considerando que eles eram tão inteligentes quanto nós, e que é um longo tempo, eu acho que a chance de não ter acontecido nada de interessante é muito baixa. Mas o fato é, acontecendo ou não, a gente não sabe. Mas a gente deveria fazer esse exercício de humildade de saber que a gente não sabe. Enfim, foi um outro disclaimer aqui. Vamos voltar para o Saara úmido. Então, o Saara úmido, ele tinha vários rios, provavelmente as pessoas praticavam agricultura nessa região, praticavam, enfim, várias coisas, só que aí o Saara foi secando. Teve uma catástrofe climática de antigamente. E aí, o que aconteceu? Nesse período, o único rio que sobrou foi o Nilo. E foi quando esses pastores que falavam essas línguas, que são as línguas afroasiáticas, se espalharam. Foi nesse período. Então, a origem das línguas afroasiáticas está associada ao fim do Saara úmido. Ou seja, não só o Saara, né? A Arábia também, toda essa região. O surgimento dos desertos nessa região. Esses falantes dessas línguas que praticavam pastoreio foram se espalhando, vivendo em tribos nômades, porque afinal, né, tinha que ser nômade, e muitas pessoas se concentraram em volta do Nilo e dos poucos grandes rios que sobreviveram a esse período de ressecamento. Essas são as línguas afroasiáticas, né? A gente vai estudar elas. Elas são... Aqui tem o cladograma deles, aqui na esquerda. Então, tem esse ramo Chádigo, que é o Haussá, aqui embaixo. A gente tem o egípcio antigo, que é uma dos ramos. O cuxítico, que são essas várias das línguas do chifre da África, né? O somali, fala na Somália. O oromo, várias línguas faladas na Etiópia. Aí a gente tem os berberes, que são esses nômades da África. Eu vou trazer músicas berberes nos próximos encontros. E tem as línguas semíticas, enfim, que a gente vai falar bastante, né? O árabe, enfim, tudo isso. Isso é a situação das línguas afroasiáticas hoje. Aí o árabe, né? Tem a expansão árabe que a gente vai falar, fez isso. Mas, enfim, as pessoas se organizaram em torno desses rios, que foram basicamente 3 rios, né? O rio Nilo, no Saara, e ali, mais para cima, o Tigre e o Eufrates. Esses 2 rios. As pessoas se organizaram e aí foram surgindo entidades políticas que correspondiam a essas formas de organização, de muitas pessoas assentadas, enfim. E eu estou chamando de Terra-média essa região aqui. Aí surgiram, então, os 2 impérios, né? O Império Egípcio, no Nilo, e o Império Sumério, no Tigre e no Eufrates. Mais ou menos 2.500 anos antes da Era Comum, ou seja, 4.500 anos atrás. Aí tá, essas pessoas se organizaram dessa maneira. É interessante que a língua egípcia é uma língua afroasiática, que é da mesma família que essas outras línguas, das outras pessoas que ficaram andando pelo Saara. O sumério não, o sumério é uma língua isolada, a gente não conhece a relação do sumério com nenhuma outra língua. Então, é isso. Aí os sumérios foram, enfim... Aí a gente costuma falar, né? A gente costuma dizer que essa região é o berço de alguma coisa, berço da sociedade, mas não é, né? Os seres humanos sempre se organizaram em várias sociedades. É o berço da civilização? Menos ainda. A civilização não é meio racista, na verdade. É o berço, não sei bem do que, mas é o berço de várias coisas, inclusive da escrita. De fato, a escrita surgiu 2 vezes nessa região, independentemente.
surgiu a escrita cuneiforme nos sumérios e surgiu a escrita hieroglífica entre os egípcios. Na era do ano passado, eu dei uma palestra só sobre a história da escrita. Vocês podem ver, está no YouTube, se vocês quiserem saber mais. De fato, é importante, só o que eu queria dizer aqui é que a escrita não é língua, é tecnologia. Isso é referência a uma propaganda de TV que não é do tempo de vocês, desculpa, mas eu rio por dentro toda vez que eu falo isso. Por que não é língua, é tecnologia? É importante separar isso, porque isso está, especialmente em coisas envolvendo preconceito linguístico, essas coisas estão muito misturadas, né? A gente fala, tal fulano não sabe português porque escreve coisa com Z. Tem vários problemas nessa frase, mas um dos problemas é que como ele escreve é totalmente independente da língua. Porque, assim, existe a língua, que todo mundo fala, todos os humanos falam, todos os humanos sabem língua, e existe a escrita, que representa a língua, que é uma coisa aprendida, que é uma outra convenção, é uma outra camada de símbolos. Que tem vantagem, né? É durável, pode ser relida, ela pode ser lida por pessoas que não estavam presentes quando alguém falou. Enfim, tudo isso acontece. E é uma coisa que existe há pouco tempo e existe em poucos lugares do mundo. Então é bom a gente não confundir. Quando uma pessoa não escreve coisa com Z, primeiro, isso não diz absolutamente nada sobre a capacidade dela de falar português. E ainda assim, também não diz que ela não sabe escrever, só diz que ela escreve usando uma grafia diferente da norma comum, mas uma grafia que faz sentido. De um outro jeito. Porque tem várias maneiras de fazer sentido, né? De fato, tem um som de Z, né? Na palavra. Enfim, é isso. Mas queria dizer isso. Língua é tecnologia. As línguas se organizam em outras famílias, mas enfim, é isso. Se a gente olhar a origem da escrita, a escrita surgiu pelo menos 4 ou 5 vezes na história humana. Surgiu a escrita cuneiforme na Mesopotâmia, surgiu os hieroglifos egípcios, os caracteres chineses, que são independentes também, um surgimento independente, e os caracteres mesoamericanos. E talvez a escrita brâmica, que deu origem a quase todas as escritas do sul do sudeste asiático, todas as escritas da Índia, o tibetano, enfim, todas essas escritas derivam da escrita brâmica. A escrita brâmica está envolvida numa polêmica, assim, se ela surgiu como uma escrita independente, ou se ela é uma derivação do alfabeto fenício, que veio do egípcio, ou, enfim, não se sabe exatamente, mas pelo menos 4, talvez 5 surgimentos independentes de códigos escritos na história da humanidade. Pelo menos, né? Não sabemos também o que aconteceu antes, enfim. E esse é um mapa do sistema de escrita hoje, né? Claramente, o alfabeto latino é o sistema de escrita dominante no mundo hoje, mas a gente tem o alfabeto cirílico em toda a região de influência russa, a gente tem a escrita árabe, que, enfim, todo no chamado mundo árabe, a gente tem as escritas brâmicas, todas em amarelo aqui, a gente tem, enfim, o amarelo escuro, né? Em amarelo claro, os Hanzi, dos chineses. Aí tem Japão e Coreia, que usam sistemas de escrita inventados por próprios. Tem vários outros sistemas. Sistemas de escrita não pararam de ser inventados, né? Até hoje, por vários motivos, pessoas em culturas diferentes inventam sistemas de escrita diferentes. Voltando para a Terra-média. Então, tinha os sumérios. Os sumérios eventualmente viraram os acádios. Os acádios falavam a língua acádia, que era uma língua afroasiática também. Na verdade, especificamente uma língua semita. Uma língua semita antiga, mas a gente sabe que é uma língua semita. E, eventualmente, teve várias ondas de impérios, uns conquistando os outros e tal. Aí teve os babilônicos, aí teve os assírios. Aí os assírios são mais lá da cabeceira do Tigre, os babilônicos são mais da Foz. Aí, umas épocas, os babilônicos conquistavam os assírios, depois os assírios conquistavam os babilônicos. Tanto a língua assíria quanto a língua babilônica são línguas semíticas também próximas. Ou seja, isso é uma região de falantes de línguas afroasiáticas, especificamente ali em cima das línguas semíticas. Aí teve outros povos, né, em volta, fora desses grandes rios, se organizaram de outras maneiras. Por exemplo, os hititas, né? Os hititas são interessantes porque eles são uma língua indo-europeia, da mesma família do português, distante, né, mas da mesma família do português. Então, tinha os hititas ali na Anatólia, que é essa península, que é onde fica a Turquia hoje. Enfim, é isso. Sim, o Japão usa 3 sistemas, 4, né? Se contar o Romanji, são 4. Mas se não contar os Romanji, tem os Kanji, os Hiragana e os Katakana, os japoneses. Sim, a situação do Japão é especial em termos de sistema de escrita. Enfim, e outros povos, né, que viviam nessa periferia. Por exemplo, a cidade de Judá, onde tinha um judeu, o reino de Judá, né, já existia, um pequeno reino ali no Levante. O reino de Minos, da cidade de Minos, na ilha de Creta, também já existia. Também tinha uma proeminência comercial ali. Enfim, todo esse mundo acabou. Aí isso é outra coisa que eu acho que vocês precisam saber que aconteceu, né? Que, em geral, a gente não fala disso na escola, mas é uma coisa bem importante. Que é
o colapso da Era do Bronze. Existiu um fenômeno muito estranho lá entre o ano 1200 e o ano 1150, antes da Era Comum, que todos esses grandes impérios dessa região, eles acabaram, eles morreram. E não se sabe exatamente por quê. Provavelmente uma mistura. Então, o Império Babilônico acabou, o Império Assírio quase acabou, o Império Egípcio quase acabou, sobrou só mantiveram alguns núcleos, assim. A escrita quase morreu, o Império Micênico desapareceu, todo mundo esqueceu como escrevia na escrita micênica. Enfim, os retitas acabaram, tudo acabou. Não se sabe, provavelmente tem um misto de fatores climáticos, de fatores culturais que a gente não entende direito, mas o fato é que teve uma grande migração de vários povos que meio que invadiram, saquearam, queimaram as cidades todas e ruiu tudo. E aconteceu um período em que a gente não sabe, teve um longo período que a gente não sabe direito o que aconteceu, porque a escrita desapareceu, praticamente desapareceu, e a gente meio que perdeu. Existiu isso. Se fala Era do Bronze, né, porque nessa época, enfim, a historiografia europeia tem esse costume de falar as coisas a partir das marcas materiais, né? Mas se usava bronze para fazer ferramentas nessa época. E depois de um tempo que passou esse período de colapso, passou a se usar mais ferro. Então se diz Era do Bronze e Era do Ferro. Claro que em outras partes do mundo é diferente, mas enfim, na Terra-média foi isso aí que aconteceu. Tá. Logo depois do colapso, alguém se deu bem. Quem se deu bem foram esses tais de fenícios, dessas cidades no Levante que estabeleceram uma grande rede comercial na Grande Baía Noroeste, ou seja, no Mediterrâneo. Eles foram estabelecendo cidades, entrepostos em todo o Mediterrâneo, tanto na parte sul do Mediterrâneo, que são esses países hoje, né, Egito, Líbia, Argélia, Tunísia, Marrocos, quanto na parte norte, enfim, Grécia, os Balcãs, a Itália, o sul da França, a Espanha. Né? Esses países, obviamente, não existiam, né? Mas em toda essa região, eles foram estabelecendo esses entrepostos. Os fenícios são especialmente importantes porque eles inventaram a escrita fenícia, que é uma escrita derivada dos hieroglifos egípcios, mas que deu origem a vários sistemas de escrita importantes no mundo, inclusive o alfabeto latino. A gente tem aqui eu peguei esse slide da palestra do ano passado, da história da escrita. A gente tem aqui as letras de Elo, E-L-O. Tem o Re, o Lamet e o Ain, que são essas letras do alfabeto fenício, que viraram, por exemplo, no aramaico viraram uma coisa, do aramaico deram origem ao siríaco, deram origem por exemplo, o Lamet. Ele aparece no siríaco, aparece no árabe, aparece no hebraico, aí ele deu origem ao lambda, do grego, né? Que aparece no alfabeto cirílico, que aparece no alfabeto latino, nas runas, todas as runas germânicas, as runas celtas, todas elas vieram do alfabeto fenício, que se espalhou pelo Mediterrâneo, que os fenícios tiveram essa ideia de acabar, porque os hieroglifos eram muito complicados, tinham associações semânticas junto às associações fonéticas, era bem complicado. E eles decidiram, não, vamos usar um código simples, desenhos simplificados, e só representar as consoantes. Eles tiveram essa ideia. O Ain também, né? Mas aí, claro, em algumas dessas escritas, as vogais passaram a ser representadas também. É o caso do Ain, que representa esse som gutural, e que continuou representando isso, né, nas escritas das línguas afroasiáticas, no árabe, no hebraico, no siríaco, mas no grego, por exemplo, passou a representar o som de O. E aí o grego tem dois Os, né, que eles chamam de O pequeno e O grande. Literalmente, ômicron e ômega. Significa literalmente O pequeno e O grande. Mas o alfabeto latino daí tinha um O só, que é o mesmo formato do ômicron, o cirílico também, etc, etc. Enfim, é isso que eu queria dizer. A gente teve um problema para trabalhar sistemas de escrita na segunda fase, que foi esse cabeça de erva doce. Que a gente tinha algumas palavras escritas na escrita hebraica antiga e escrita na escrita ugarítica, né? Ugarit é uma cidade, hoje eu acho que é no Líbano, na Síria, se eu não sei, se eu não lembro bem direito, mas que é uma escrita derivada do cuneiforme. A gente viu, né, quando vocês resolveram o problema, vocês viram que esse cuneiforme se escrevia da esquerda para a direita e o outro se escrevia da direita para a esquerda. Aí tem uma citação aqui do Caio Fernando Abreu, que diz assim, uns escrevem da direita para a esquerda, outros da esquerda para a direita e alguns alternam. Aí eu queria lembrar que existe isso. O grego, por exemplo, alternava. Eu botei uma figura aí mostrando. Pena que vocês não conseguem ver meu cursor, mas vocês podem ir vendo que da primeira linha vai num sentido, aí na linha seguinte volta. Então, vai da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, depois da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda. Se chama bustrofedon, porque essa palavra em grego significa literalmente o caminho que o boi faz quando ele está puxando o arado. Ele vai até o final, aí dá volta, e é esse zigue-zague, assim.
Ou seja, tem escritas que funcionam assim. O grego se escrevia assim, por exemplo, durante um período, né? No grego são vários séculos, mas, enfim. Aí surgiram esses impérios nessa época. Os fenícios fundaram a cidade de Cartago, que aí os cartaginenses falavam uma língua semítica também. Eles estabeleceram outras colônias, aí os gregos estabeleceram as colônias todas em azul, isso aí seria um mapa ali do ano 500 antes da Era Comum. Aí depois tinha os etruscos, né, que viraram os romanos, tinha esses vários povos vivendo nessa região. Aí surgiu o Império Persa. Aí depois, já na Era do Ferro, aí começaram a surgir os impérios de verdade. Porque tudo bem, o egípcio, o sumério, é império, mas olha só, olha esse Império Persa, Aquemênida, o primeiro Império Persa, que é o Império Aquemênida. A Mesopotâmia é um pedacinho aqui, é um pedacinho de nada. O Egito, o Baixo Nilo, é outro pedacinho de nada. Ou seja, isso é império de verdade, império para valer. Aí começaram a surgir os grandes impérios, esse foi um grande império. Outro grande. O interessante, né, que a língua persa, apesar de ser uma língua indo-europeia, usava um sistema silábico baseado no cuneiforme também. Foi a última escrita cuneiforme, inclusive. Depois ninguém mais usou a escrita cuneiforme, morreu. Por outro lado, a escrita egípcia, através do alfabeto fenício, continuou viva e é super importante. E o outro grande império foi Roma. A gente vai falar de Roma daqui a pouco. Deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Mas, enfim, tenho que falar das línguas semíticas. Sim, a Espanha é muito legal. Espanha, muitas coisas aconteceram na Espanha. Então, as línguas semíticas são essas línguas aqui. Isso são as línguas semíticas mais ou menos no ano 100 da Era Comum, depois de Cristo. Então, a gente tem a língua fenícia, aqui falada aqui, a gente tem a língua hebraica, a gente tem o aramaico, que é esse outro verde que passa aqui por cima, aí a gente tem o árabe aqui no meio, tem as línguas do sul, da Península Arábica, a gente tem várias línguas semíticas, né? E essas línguas aqui descendo para a África. Porque essa passagem lá por Babel Mandeb, pessoas passaram indo e voltando ali toda vez, muitas vezes. Tanto que na Etiópia, por exemplo, e na Somália, algumas línguas são cuxíticas, ou seja, são desse ramo que se derivou faz mais tempo das línguas afroasiáticas, mas, por exemplo, o amárico, que é a língua oficial da Etiópia, é semita. É afroasiática semita, ou seja, falantes de línguas semíticas que surgiram ali no Levante, não sei bem onde, que depois voltaram para a África, voltaram para uma dessas idas e vindas, né? Então é interessante isso. Aí a gente teve pelo menos dois problemas para olhar línguas semíticas na prova. A gente teve o Talaná, que falava de um dos dialetos neo-aramaicos, o Barvar, que vocês viram, né? Aí o problema do Barvar era para apresentar para vocês essa coisa que é bem tradicional nas línguas semíticas, que é essas raízes triconsonantais. Que a raiz da palavra são três consoantes e o que acontece entre as consoantes depende da forma da palavra. Aí vocês viram na prova, né? Mas eu vou mostrar. Eu trouxe um exemplinho do árabe para mostrar rápido. Por exemplo, isso aqui, não sei se vocês conseguem ver as letras. Aqui está sharab. Lendo da direita para a esquerda, né? Tem um sh, um r e um ba. É a raiz do verbo beber. Se eu quero dizer ele bebeu, eu digo shariba. Se eu quero dizer ele bebe no presente, eu digo yashrabu. Mantém as três consoantes, mas muda as vogais. Se eu quero dizer ela bebe, feminino, aí eu tenho que dizer tashrabu. Aí entra essa outra consoante no início. Se eu quero dizer beba, imperativo, para homens, eu digo ishrab. Se eu quero dizer bebedor, alguém que bebe, ou bêbado, uma pessoa que tem hábito de beber, eu digo sharib. Aí eu ponho um aleph aqui, né, que é essa perninha aqui, né? E tem os acentinhos. Esses acentinhos não são usados normalmente na escrita árabe, mas eles estão aqui para indicar exatamente quais são as vogais. E se eu quero dizer bebida, aquilo que é bebido, eu digo shurb. Tudo isso são derivações da raiz shurb no árabe. Isso é verdade se vocês viram isso no problema do Talaná. Isso é verdade para as línguas semíticas em geral, né? E o outro problema que vocês viram, problema número 1 da segunda fase, o mascate em mascate, do Djibali, que é uma das línguas das semíticas do sul, né? E tinha esse fenômeno que a gente queria que vocês tivessem percebido, mas que eu me lembro ninguém percebeu na prova, né? Que foi o porquê que ambiente os falantes de Bali, ou os Sherri, vivem. E aí a ideia é que vocês usassem esse provérbio, alguns usaram, né? Falando que significa, ele não sabe o que é mar nem o que é montanha, que quer dizer, ele não sabe nada. Aí vários disseram, como esse provérbio existe, então
eles devem morar num lugar que tem mar e montanha. É verdade, mas tem uma evidência mais forte que isso, que a gente queria que vocês notassem, vocês notaram. Que a palavra para montanha é Usher, Usher, que tem essas três consoantes, sh, r e r. Então, os Xerri são literalmente os montanheses. Os nomes deles são os montanheses. Então, naturalmente, eles vivem nas montanhas. É isso que a gente queria que vocês notassem, mas vocês notaram, mas tudo bem, tudo bem. Mas, enfim, a principal coisa que a gente pode dizer na história das línguas semíticas é a chamada expansão islâmica. A expansão islâmica, enfim, é isso. Foi uma coisa muito louca e muito rápida que aconteceu na história. Em 570, depois já na Era Comum, né, nasceu Muhammad, o profeta. Não só ele era um profeta, ele recebeu os sinais, né, conversava com Allah, que é Deus. Allah não é outro Deus, Allah é Deus, que a gente chama de Deus em português, mas é Allah. Mas é o mesmo conceito, né? Com diferenças, mas enfim. Ele falava com Deus, ele, enfim, mas ele também se tornou um líder político, ele unificou a Península Arábica, as várias tribos nômades que viviam no deserto arábio, em 622. 10 anos depois ele morreu, deixando unificado, e aí várias pessoas próximas dele se tornaram os califas, que se tornaram os líderes dessa nova entidade política, que estava espremida entre dois grandes impérios, o Império Bizantino, em vermelho, e o Império Sassânida, que é um dos impérios persas, em azul. Os árabes simplesmente engoliram os dois grandes impérios. Ninguém sabe muito bem como, mas o fato é que eles fizeram isso rápido. Quer dizer, dá para discutir historicamente, né, por que isso aconteceu. Então, em 632 morreu Mohammed, e em 654, 20 anos depois, o Império Persa inteiro já tinha sido engolido no Califado Rashidun. Então, a Pérsia, a Síria, o Levante e o Egito. Ou seja, também parte do Império Bizantino. E isso continuou. Passou mais 100 anos, o negócio tinha chegado na fronteira da Espanha com a França. Tinha dominado a Península Ibérica inteira, o norte da África inteiro, a Ásia, boa parte da Ásia Central. Ou seja, foi uma expansão muito rápida, mas que teve muito impacto no mundo, né? Isso é um mapa atual da porcentagem de muçulmanos em vários países do mundo, que é mais ou menos dar uma noção da pegada, né? Porque essa expansão era uma expansão religiosamente motivada, né? Mas também ela era uma expansão linguística, ou seja, o árabe se tornava a língua referência nesses lugares todos. Por exemplo, a Indonésia, que é um país... Tudo bem, na Indonésia não tem tanta gente assim que fala árabe, mas tem... A Indonésia é um país muçulmano, basicamente, e ainda assim o árabe tem um lugar de destaque por esses motivos religiosos. Em vários outros lugares a língua árabe se espalhou, né? No norte da África, a língua árabe se tornou a língua principal. Enfim, é isso. A gente teve um problema para falar disso, foi o Arlan Wasserlan, em que vocês viam um videozinho, né? Isso para diferenciar, para mostrar um pouco dos dialetos do árabe, né? Toda língua que se espalha por uma grande região, naturalmente a língua vai se diferenciando nessas várias partes. Aí o videozinho, né? Aí a graça do problema era primeiro entender que Medina é o nome para a cidade, né? Além de ser o nome de uma cidade que se chama literalmente a cidade. Também que Maghrib é o nome em árabe para Marrocos e Misr é o nome em árabe para Egito, que vocês poderiam saber pelo capital Cairo ou Al-Qahira. Enfim, é isso. Esse era o probleminha. E o outro problema que vocês tinham é esse problema do Salam Aleikum. Eu acho que a essa altura vocês já sabem ler, né? Que está escrito aqui no título. A longo, M, aí tem o A, aí tem essa coisa glotal, aí tem o L, o I, o K e o M. Aleikum. E aí era para ver nesses 5 estilos, né? Onde que tinha Salam Aleikum. Aí dá para ver em todos eles, né? Depois vocês podem olhar com calma. Agora vai... E, enfim, a única que não tinha era nesse estilo Maghrib, que é o estilo do Maghreb, do Marrocos. Um estilo, né? Isso aqui está escrito Salam Aleikum na forma cúfica quadrada. Se vocês olharem o verde, começando da direita, vocês podem ver que tem Al-Salam, o M está no meio, e aí embaixo, começando da direita também, Aleikum, indo e subindo pela esquerda. Está escrito Salam Aleikum nesse quadradinho. E aqui, para dar um exemplo bonito de caligrafia árabe, né? Está escrito Allah, grande no início, e depois o resto desse verso do Corão, que fala Allah, o Deus, não há mais divindade além dele, vivente, subsistente, a quem jamais alcança a inatividade ou o sono, etc, etc.